de muito esfriaria e em todas as áreas. Porque o homem, quando ele esfria o amor pelo próximo, o amor para com Deus já se esfriou há muito tempo. Já foi embora. Porque quem ama a Deus, não é? Quem diz amar a Deus, ama também o próximo. Então nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade e de muita violência. E eu tive cuidado de fazer a volta, parei, que eu ia estacionar naquela rua, só que eu tinha que dar uma volta. Eu fui até ali, e aquele homem estava sentado num banheiro da lanchonete ainda, muito ensanguentado. E alguém pediu, o senhor tem um crédito no telefone, ele liga para alguma coisa assim. E eu liguei para a emergência e eles vieram. E logo em seguida chegou a esposa dele, grávida, com a barriga enorme, sofrendo junto com o esposo. Mas a verdade é que o mundo, hoje nós louvamos ali, que o mundo está realmente chorando. O mundo está sofrendo por falta de Deus. Mas nós que estamos aqui nessa noite, um dia viemos para o lado da cruz. Entendemos que servir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Mas eu quero trazer uma palavra nessa noite. Como sempre, a palavra de ceia, no geral, é uma palavra que traz um alerta. A semana passada eu falei sobre a presença de Deus, falaria hoje sobre a onisciência de Deus. E até preparei a mensagem sobre a onisciência de Deus. Mas o Senhor me trouxe para uma outra mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 3 e verso 6. Neemias, capítulo 3 e verso de número 6. Aqueles que encontraram digam glória a Deus. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Podeis acertar. Talvez você diga, pastor, não entendi nada dessa leitura. Talvez eu não consegui ler esse texto que nós lemos. Ele está registrado na história de Neemias, no livro de Neemias. Neemias que recebeu uma notícia que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e as portas também foram queimadas. E essas portas, elas estavam completamente destruídas. E hoje, Deus quer falar conosco, porque nos nossos dias, existem pessoas assim, destruídas completamente, as quais precisam tomar uma decisão de reconstruir ou de restaurar, assim como Neemias tomou uma decisão. Quando nós estamos com a nossa porta destruída, nós estamos vulneráveis ao inimigo. E a porta, quando ela está destruída, ela está aberta. É para você passar, ou para você entrar, ou você sair. Nós falamos no verso 3 que nós lemos, que é a porta velha. E Deus me levou a ministrar no coração dos irmãos que nós precisamos passar por esta porta. A porta é uma porta velha, uma porta que significa porta do passado. E nós precisamos não ficar estagnado nessa porta já destruída. Porta é, como eu disse, é lugar de entrada e saída. Nunca um lugar para parar, para estacionar, para reter-se ali. Eu acredito em uma mensagem uma vez sobre uma porta, a porta do peixe, se não me engano. Eu mencionei que nós já ouvimos algumas pessoas dizer sobre alguém que fica na porta. Essa mulher vive na porta, este homem vive nas portas. Isso dá um entendimento, uma conotação de alguém improdutivo, de alguém sem expectativa, parada, estacionada, incapaz, preguiçosa, só vive na porta. E Deus me manda aqui hoje, nessa noite, para dizer que nós devemos deixar ou passar pela porta velha. E eu quero descrever com a igreja. Ficar na porta velha é se prender ao passado. Como me prender ao passado, pastor, se hoje eu já vim para Jesus? Primeiro, nós nos prendemos ao passado, porque nós olhamos muitas vezes para trás. Essa é a primeira porta que nós devemos deixar, a porta de olhar para trás. Nós temos um exemplo muito
conhecido de todos, de uma mulher que recebeu a ordem de Deus, que ela deixasse o lugar de onde ela estava, e ela não olhasse para trás, porque havia um juízo sobre ela, se ela assim o fizesse. Gênesis 19, 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E você me pergunta, pastor, mas por que ela olhou? Certamente olhou para trás com saudades, olhou para trás porque havia passado muito tempo em Sodoma. Ela tinha alegrias ali, deixou coisas ali, prazeres que ela viveu ali, mas havia uma ordem para ela não olhar para trás. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, que eu e você, um dia que viemos para Jesus, existe uma ordem sobre nossa vida, que nós devemos caminhar com o olhar para o alto, de olhar para frente, não devemos olhar para trás, mesmo porque quando nós aceitamos Jesus, o evangelho de Jesus é viver uma nova vida com Cristo. Não existe possibilidade de você e eu virmos para Jesus e continuarmos olhando para trás. Jesus, no Novo Testamento, fala a respeito da mulher de Ló. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando, igreja da MC, lembrai-vos da mulher de Ló, não olhe para trás. Tem pessoas que mesmo depois de vir para Cristo, ainda assim, permite dar vazão para que o passado esteja vivo dentro dela. Não deveria ser assim. Deveria ser diferente. Pessoas que ainda gostam das coisas deste mundo. Pessoas que não abrem mão de costumes mundanos. Pessoas que se conformam com a vida que tinha anteriormente de Jesus. Ainda fazendo uso de músicas mundanas, filmes pornôs, ambientes depravados, prostituição. Pastor, o senhor está falando para crente? Sim, eu estou falando para crente. Essa é a realidade muitas vezes de muitas pessoas da igreja de hoje, que simplesmente veio para Jesus, mas quer viver da mesma forma. Essa pessoa ou este crente ainda está parado na porta, ele não passou por essa porta, porque essa porta significa Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos passar por essa porta. Os sábios dizem algo interessante, que dois sentidos não assimilam. Um texto de Mateus, o próprio Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus de Mamon. Igreja de Cristo, nós precisamos ser cristãos fiéis, reais e verdadeiros. Jesus disse que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Quando eu digo e ouço isso e leio isso, é porque está em escassez verdadeiros adoradores. Mas nós estamos essa noite aqui ouvindo a palavra de Deus, e eu convoco a você abrir o seu coração e deixar ela penetrar no seu coração. Você em outro tempo não era nada, mas depois que veio para Jesus, você se tornou povo de Deus. Existe uma característica de Jesus em você. Pessoas presas a saudades do passado, não dá a oportunidade do coração e a mente viver um novo tempo, não consegue reconstruir. E Paulo escreve à igreja de Roma dizendo, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, para termos morrido junto com Ele. Isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Vida nova, amada igreja. Tudo que pertencia ao passado não pertence mais a mim e a você. Não podemos carregar mais nada do velho homem, da carne. Hoje precisamos viver em espírito. Em espírito. Em espírito. Passe pela porta, igreja. Do outro lado você vai encontrar um Deus dizendo para você, no momento que você clamar, Ele vai dizer, olha, eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas existe uma coisa nesse texto interessante. Se você estiver vivendo algo do mundo, se você estiver carregando algo do passado, você não poderá buscar de todo o coração. Porque para encontrar de todo o coração precisa estar livre, precisa estar aberto, propenso a essa corrida de alcançar a presença de Deus. Paulo mais uma vez disse aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando através do apóstolo, dizendo: igreja ADMC, não se molde a esse tempo, não seja igual às pessoas do mundo. Se elas odeiam, vocês amam. Se elas simplesmente andam num caminho contrário ao de Deus, você não, você anda no caminho que Deus determinou para a sua vida. Não se amoldem, não se conforme, mesmo porque as leis hoje estão sendo criadas, maestro, para nos envolver. Estamos sendo forçados a aceitar muitas coisas, mas o apóstolo nos alerta como se fosse hoje: não vos conformeis com este mundo. E só existe uma maneira de nós não nos conformarmos, é nós nos permitirmos a sermos transformados através da mente, do nosso entendimento. Como é que eu posso ser transformado? É você aceitar essa palavra, é você viver essa palavra, é você ser renovado por essa palavra. É a maneira de você não se conformar. E mais uma vez eu digo: passe por essa porta, igreja. Mas existe uma outra porta, além dessa de olhar para trás. Existe a porta da prisão, da culpa. Eu estava falando com alguém essa semana, uma jovem, e ela chorava muito, cristã, mas carregando uma culpa. E ela disse: pastor, dói muito, eu não consigo me livrar dessa culpa, eu não consigo pensar em outra coisa. Irmãos, tem pessoas pesadas, mas nós sabemos que o que o profeta Isaías diz, que ele levou sobre ele as nossas cargas. Precisamos ter consciência disso. Nossos erros são decorrentes de uma vida que levávamos, não a que nós levamos hoje. Não tínhamos a direção de Deus, não usávamos da proteção de Deus, não usávamos da orientação e do governo de Deus, mas agora é diferente. Nós temos um governo, um reino sobre nossa vida. Deus diz: andai na minha presença e ser perfeito. Pare para pensar o que é que na sua vida se assemelha à perfeição. Então a Bíblia está mentindo? Não. Mas Deus garante: andai na minha presença e ser perfeito. O que está acontecendo é que nós estamos ficando distante da presença de Deus, sem perceber, amada igreja. Sem perceber, nós estamos nos distanciando dessa presença. Estamos quase voltando a viver na ignorância. Pessoas presas às culpas têm medo de reedificar, de recomeçar, de refazer a vida. Nós vamos, por exemplo, dar exemplos médicos, numa área da medicina. Um médico, quando comete um erro, fica imaginando numa cirurgia, ele numa próxima cirurgia ele vai ficar receioso, inseguro por executar aquele momento. Muitos casamentos são desfeitos e as pessoas não tentam, refazer ou procuram uma maneira de consertar a situação. Muitas vezes, pessoas que não acreditam que podem recomeçar por causa do medo de falharem novamente. Mas isso é para aquele povo que nós éramos lá atrás. Hoje, esse Jesus que eu e você servimos, a própria palavra diz que nele nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá em nossa vida? Então
Então as pessoas que estão vivendo dessa forma é porque não estão vivendo essa palavra. Pessoas que carregam o peso de uma culpa geralmente caem num sentimento de incapacidade, tristeza, angústia profunda. Se isolam, se afastam da comunhão da igreja, da sociedade. Eu não sei se vocês já pararam para perceber. Toda pessoa que deixa a igreja, ela tem uma desculpa. Ela acusa alguém. Ela acusa o pastor, ela acusa os irmãos, ela acusa, irmãos, é horrível isso. Eu já ouvi um testemunho de uma irmã e vocês vão rir. Pastor, eu deixei de ir à igreja porque na cantina tem pastel, pastor, e eu não posso comer pastel. Irmão, isso é algo que não dá para poder acreditar. As pessoas, ei, irmã Antônia, você gosta de pastel, né, irmã Antônia? Elas se isolam, se afastam da comunhão da igreja, da sociedade. Porque parece que até os olhares que a eles são dirigidos são de acusação ou julgamento. Pessoas num sentimento de complexo. Se falar que ela é bonita, ela vai dizer que é deboche. Mas quando você veio para Jesus, você é outra pessoa. O seu sentimento de quando alguém olhar para você tem que ser um sentimento de abraçar, de comunhão, de amor. Nesta noite eu quero que você entenda, eu estou mais perto de você hoje, eu estou gostando disso, desse ambiente. Nós somos uma igreja, nós somos referência do evangelho chamado Evangelho de Jesus. As pessoas passam na rua e digam ali, vai o pastor Jeremias, vai o irmão Rodrigo, vai o irmão Ele, vai a irmã Sandra, e eles sabem quem somos, sabia? Eles sabem quem somos. E eles sabem que nós nascemos de novo. E por isso precisamos ser essa pessoa que renasceu em Jesus. Mas eu quero nessa noite trazer a tua lembrança que o apóstolo Paulo escreve algo interessante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão, eu quero hoje falar diretamente com você. Tem crente, casais, que simplesmente andam assistindo filmes pornôs. Eu digo isso porque eu ouço testemunhos de pessoas que estão doentes com isso e são cristãs. Onde está a novidade de vida dessa pessoa? O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória. Eu e você compartilhamos da glória de Deus. Experimentando a renovação do conhecimento, do entendimento. E que vive buscando a santidade. Mas nessa noite, se você ainda carrega esse tipo de problema de lembranças, se você carrega o peso da lembrança e o peso da culpa, eu vou ler aquilo que eu falei anteriormente do profeta Isaías. Verdadeiramente, esse Jesus que você aceitou, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Por isso, se eu e você somos sarados, como é que eu posso ter uma vida cheia de diagnósticos de enfermidade? Se a própria palavra diz que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, para que eu e você tivéssemos paz. Eu só quero aqui falar e perguntar algo. Você tem paz na sua alma na totalidade? Porque olha bem o que nós lemos. O castigo que nos traz a paz, a morte dele foi para trazer paz para a minha vida e para a tua vida. Se você, em alguma área da vida, você não está vivendo essa paz, você precisa repensar na sua situação. Porque existe uma outra porta. A porta do olhar para trás que o crente não deve fazer.
A porta de carregar uma culpa que não é mais sua. Porque Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Quem condena é Satanás. Não seja alguém que dá atenção para ele. Porque a função dele é julgar você, é destruir você. Mas existe uma outra porta chamada a porta da mágoa. O ódio enche e preenche todo o coração. A mágoa enche e preenche toda a alma. Assim a tua mente e o teu espírito ficarão comprometidos. Amados, é incrível como no meio do povo de Deus, e eu não me canso de falar disso, porque é a doença da humanidade, é o orgulho, eu estou certo, o outro está errado, eu perdoo, mas eu não quero conversa. E eu estou aqui para falar com você que você precisa mudar de atitude, porque Jesus vai voltar. Preste bem atenção nisso. A mágoa destrói, ela corrói como uma ferrugem. Hoje o pessoal do grupo estava falando a cor da roupa, ferrugem, e eu estava ali preparando essa palavra. Irmão, não sei vocês que já teve carro velho, eu já tive. Irmão, e os no Brasil, irmãos, aqueles fusquinhos aqui, tem um podrezinho na caixa de ar, né? Aí você vai arrumar, quando você começa a desmontar tudo, ele está todo podre embaixo, aí tá condenado. O ferrugem, irmão, é como as raposinhas que nosso irmão leu ali. Ela parece uma bolinha. Não é, pastor? Ferrugem é algo terrível. Você teve um Fusca também, pastor? Então, olha, quem teve Fusca já sabe, meu Deus. Fiat 147, meu pai. Irmão, o ferrugem, ele parece uma bolinha. E se você não dá atenção, ele toma todo o teu corpo. Ele toma toda a tua mente. Seja vigilante quando aparecer qualquer raiz de ferrugem. Trata essa raiz desse ferrugem, para que você não seja contaminado na totalidade por ele. A mágoa, o rancor pesa como chumbo. Agora, eu queria saber aonde que está a nossa Bíblia, que nós não estamos lendo. Porque Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amados, eu não sei, mas tem gente que deve estar rasgando a página da Bíblia onde não quer ler. Se você não perdoa, você não pode ler essa fala de Jesus. E essa fala é Jesus ensinando a orar. Perdoa. Você tem que assumir a posição. Eu perdoo para ser perdoado. Essa é a oração que Jesus ensinou. E eu quero te dar uma notícia nessa noite. Se você ainda tem algum rancor de alguém, peça a Deus que te capacite de perdão. Nessa noite nós vamos orar para você passar por essa porta velha que chama mágoa. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer, irmão. Eu já passei por essa experiência e garanto a vocês, é algo libertador. Sai quilos, toneladas de peso sobre os seus ombros. Passe por essa porta da MC. Jesus está aí. E alcance a liberdade. E acesse o acesso completo a Deus. Olha bem, alcance a liberdade e o acesso completo a Deus. Eu quero te dizer que se você estiver odiando alguém, se é com mágoa de alguém, não perdoando alguém, você não tem acesso a Deus. E se eu falar outra coisa, eu estarei mentindo e Deus vai me cobrar. Não tenho acesso a Deus. Não tem. Eu e você temos a nosso favor esta palavra que nos ensina. E Jesus está dizendo através de João nessa noite: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e encontrará pastagens. Tem um louvor que diz assim, nós cantávamos: oh, quão cego andei, e a igreja me ajuda, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas da glória lhe desceu, e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. E o coro? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas é preciso que nós enxerguemos assim. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz. Isso, igreja, me foge. De um dia eu vi meu pecado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Preste bem atenção. Jesus está dizendo que é Ele que perdoa. Então, se você está odiando, não perdoando, você continua em pecado, mas Jesus que é Ele que perdoa. Basta uma ação tua para uma reação de Deus. Igreja do Senhor, esses dias eu ouvi muitas pessoas vivendo dessa síndrome. Pessoas que tiram a própria vida. Eu encontrei um homem de Deus, de um ministério de 5.000 pessoas. Ele me chamou na casa dele, disse: pastor, tem 6 meses que eu não prego, pastor. A esposa me disse: pastor, tem 3 meses que ele não anda. Um homem forte, porque alguém feriu seu coração. Ele não estava conseguindo se livrar, e nós oramos juntos e fizemos ali um ato profético de perdão. No domingo aquele homem já estava dirigindo o culto. Amado, eu quero dizer para você que o perdão ele libera o céu para você. Ele libera a presença de Deus para você. Isso quer dizer o que, pastor? Que se eu não perdoo, eu não estou na presença. Não está não, irmão, não está não. Você está enganado, não está não. Você vai orar e Ele não vai ouvir, Ele não vai atender, a não ser que seja uma oração de arrependimento, irmão. Eu não posso falar diferente com você. Eu não posso esconder a verdade de você. E a única coisa que atrapalha você pedir perdão é o orgulho. E a palavra de Deus diz que é através desse orgulho, da arrogância, que precede a queda. Vai chegar um tempo, está lá em Apocalipse, olha bem. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Preste atenção. Vai chegar um tempo que você não vai mais precisar exercer essa função de carregar peso, de perdoar ou ser perdoado. Para onde nós vamos, não há nada que nos faça ter necessidade disso. Só que para eu e você chegar ali, para eu e você chegar nesse momento, para eu e você chegar nessa condição, é preciso que nós estejamos livres do olhar para trás, da culpa e da mágoa. Eu já disse várias vezes aqui, vocês um dia já me escutaram, e vocês podem escrever: eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu não tenho nada para acertar com ninguém. É por isso que eu amo, eu beijo, eu cheiro, eu abraço, porque eu amo a todo mundo.
Eu quero falar uma coisa para você, antes de encerrar. Quando você diz, eu não consigo perdoar, você verbaliza isso. No mundo espiritual, existe uma caneta, olha bem, na mão de Satanás, assinando, dando um aval por você. Você verbaliza, eu não consigo, ele diz, eu estou contigo, eu concordo, e você não vai mesmo. Assim como amar é decisão, perdoar também. Ora, eu não sei se você quer continuar carregando peso. E por que eu não sei. Mas o recado de Deus está dado. A palavra de Deus diz que tenha paz com todos. Olha bem, tenha paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Aí pode perguntar para você, não, mas não é só a santificação para ver Deus? Irmão, se você não tem paz com os outros, como você vai ser alguém santificado? Paz com todos, diz a palavra de Deus, e santificação, sem a qual não veremos a Deus. Eu só quero que você entenda nessa noite que essa palavra é para crente, é para quem entende que essa palavra está escrita nesse livro que você tem na cabeceira, não sei se você abre, porque quem abre perdoa, quem lê perdoa, quem medita perdoa, porque aqui está dizendo que quando a gente vai para Jesus, diz que o amor é derramado sobre nós. O amor é derramado sobre nós. Não fala de gotinha, fala que é derramado. Para nós colocarmos esse amor em prática. Agora eu quero desafiar você nessa noite. Você vai voltar para casa da mesma forma que você entrou aqui? Pastor, mas quem eu preciso pedir perdão ou liberar não está aqui. Liga, tem telefone, hoje está fácil. Você nem sei só de voz, de áudio. Vê o outro do outro lado, chora. Diga que ama, que perdoa. Você precisa ser livre. Eu ouvi uma pastora no Brasil dizer para mim, no almoço, mas pastor, nós sofremos muitas situações na igreja. Somos apedrejados. Somos muitas vezes feridos. Mas eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu preciso ser livre. Porque se eu guardar tudo isso, eu paro. Se eu guardar tudo isso, eu fico bloqueado. Eu saí daquele almoço ministrado para ela dizer, eu preciso ser livre. Igreja da MC, você precisa ser livre. Essa doença mata, gera infarto, insônia. Essa doença mata. Ela é como ferrugem, aos pouquinhos. Aos poucos. E para não ficar, como diz a Dani, só nas minhas palavras, eu fui pesquisar as causas do maior número de infartos. São de pessoas que não falam, de pessoas que não desabafam, de pessoas que não perdoam, de pessoas que não liberam perdão. E elas morrem literalmente. Nesta noite, eu quero entender que você tomou posse dessa palavra. E eu quero convidar aqui o louvor. Vou fazer um desafio para o meu menino Mateus e os demais, para a gente cantar Além do Rio Azul. Tem jeito? Não está no contexto, não. Eu gosto de desafiar esse povo todo. Sabe por quê, irmão, esse hino? Que vai chegar um dia que nós seremos ali recebidos por Jesus e nós seremos cuidados por Jesus ali. Mas só chegaremos lá, só alcançaremos esse momento que não vai ter mais tristeza nem dor, nada, não vai ter angústia, nada, depressão, nada. Se chegarmos lá, e para chegarmos lá, precisamos deixar tudo aos pés da cruz. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos louvar esse louvor agora, depois eu quero orar com você. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus.
Glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Ali do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Em o grande rio da vida, claro como um cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Segura aí. Quem quer ir para esse lugar? Levanta a mão. Gente, é tão fácil. É tão fácil chegar lá. Tira a carga. Alivia o peso. Seja humilde. Seja crente. No começo do culto, nós ouvimos um louvor e dizia assim: que mudança fez ele em meu coração, entrando no meu coração, que mudança! Ele mudou o meu, ele mudou o seu.
É preciso que haja mudança, igreja. E eu gostaria de cantar essa estrofe de novo no final. Morte, choro. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oh, glória. Preste bem atenção. Só vai para lá, Senhor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Vou orar e você ministra a ceia, tá? Mas nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Meu Deus. Além do rio azul. E as palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Então aí vossos assentos, glorificando o nome do Eterno. Pastor Renito vem para cá ministrar neste momento a ceia do Senhor. Oh, Igreja de Cristo, Deus é maravilhoso.